Olá, sou Vinícius Daniele, a professora Vânia do curso de vocês pediu para eu gravar um vídeo para falar um pouco dos meus desafios profissionais, quais são os percalços que eu passei, enfim, passar um panorama para vocês de como eu trilhei a minha carreira, como é que eu desenvolvi e como chegou até então. Vou passar então para vocês um resumo daquilo que eu acredito que possa ser interessante para todo mundo saber e se inspirar e assim por diante. Eu nasci em São Paulo e morei em Joinville dos 5 anos de idade aos 17. E aí fiz faculdade em Curitiba de Publicidade e Propaganda. Eu sempre quis fazer algo relacionado à produção, criação, desenvolvimento, e propaganda na época era o que mais se adequava ao que eu procurava. E aí fiz em Curitiba, faculdade por 4 anos, e em Curitiba eu me apaixonei também por artes cênicas e fiz junto uma profissionalização na PUC do Paraná em artes cênicas. Então, quando eu terminei a faculdade, eu terminei me formando em publicitário, né? E também como ator em artes cênicas. Porém, eu sabia que eu precisava fazer um tempo fora do país, eu queria aprender línguas, eu queria vivenciar algumas coisas, e eu resolvi, acabando a faculdade, me formei em fevereiro, em março de 98 me mudei para os Estados Unidos. E nos Estados Unidos eu fiz alguns cursos, fiz cursos de inglês, obviamente, das 9 da manhã às 3 horas da tarde, trabalhei no outro período e fiz alguns cursos de finais de semana de roteiro, de cinema, fiz algumas coisas que eu achava que poderiam complementar e para quando eu voltasse para o Brasil pudesse ser interessante. Eu voltei para o Brasil no ano 2000 e entrei, e aí comecei a procurar emprego. Foi uma época bem difícil, foi a época que o dólar era 1 para 1 e de repente o dólar passou a 4 para 1, final do governo aí, metade para o final do governo do segundo mandato do Fernando Henrique. E eu entrei, procurei 6 meses de emprego, até que eu entrei como assistente de marketing 2, que era um degrau acima só do estagiário, para cuidar de varejo, de uma bandeira voltada para a classe C do Grupo Pão de Açúcar. Na época era uma bandeira chamada Barateiro. E aí eu agarrei muito forte essa oportunidade. Como minha família morava em Joinville, eu estava sozinho em São Paulo, apesar de ter muitos parentes aqui em São Paulo. Eu acabei me dedicando tanto ao trabalho que eu comecei a vivenciar uma coisa que eu não sabia que existia em São Paulo, que é o tal do rodízio. As placas de carro de algumas pessoas não rodam alguns dias, elas só podem sair depois das 8 horas da noite. Então eu nunca fui um assistente de marketing que 5, 6 horas da tarde a caneta caía. Eu acabava ficando todo dia até 8, 9 horas da noite, às vezes mais, sempre com alguém do escritório, porque era o rodízio dessa pessoa. E eu ficava porque eu queria aprender. Eu tinha assim, pressa em entender como é que funcionava o varejo, como é que funcionava essa coisa de você fazer uma oferta de um produto e essa oferta de um produto na televisão acabar levando milhares de pessoas para a loja. Quando você coloca um grupo de produtos, uma gama de produtos num folheto, isso faz com que se torne uma lista de compras da dona de casa. E aí fui mergulhando nesse universo que foi fantástico de entendimento e de descoberta. Talvez por eu ter ficado muitas horas e grudado nas pessoas para conhecer, num determinado momento, em 2002, teve um corte muito grande no Grupo Pão de Açúcar, assim, mandaram mais de 300 pessoas embora do escritório. E aí, nessa seleção de quem manda embora ou não, porque era para enxugar quadro, não tinha outro motivo a não ser enxugar quadro, mandaram alguns gerentes chaves do processo e nem se tocaram que depois ninguém sabia fazer aquele processo. Então, toda a produção de ofertas, desde produzir a sugestão para o comercial negociar o produto,
até esse produto vir, você aplicar na televisão ou aplicar no material gráfico, esse era um processo que demandava 60 dias de planejamento, porque tem a compra, tem a entrega no mercado e assim por diante. E não tinha mais o gerente que cuidava disso. E aí, em um determinado momento, falaram, mas quem vai cuidar disso? Eu falei, olha, eu posso ajudar, eu conheço todo o processo, fiquei grudado nisso por muito tempo. E me deram uma oportunidade. 6 meses depois, eu virei coordenador de ofertas, cuidando das ofertas que iam para a televisão dessa bandeira do Grupo Pão de Açúcar. E aí, quando você se torna uma pessoa imprescindível para o processo, pelo know-how que você adquire, você começa a se tornar uma pessoa relevante na estrutura. E eu comecei a me tornar relevante na estrutura porque eu detinha o conhecimento. E deter o conhecimento era assim, se eu anunciasse um leite longa-vida, eu sabia quanto que ele ia vender e em que faixa de preço a concorrência praticava. Se anunciasse um pedaço de carne, se anunciasse Omo, enfim, um grupo de produtos que levava muita gente para dentro da loja. E esse conhecimento eu fui adquirindo por vivenciar com essas pessoas essa produção aí do material. E aí, infelizmente, eu fui crescendo e fui tomando outras responsabilidades, me promoveram a gerente depois, e aí eu cuidava já só da marca, da estrutura da marca, da longevidade da marca, até que eu cheguei a ser gerente geral de marketing da Bandeira Extra. Então, isso tudo foi em 8 anos dentro do Grupo Pão de Açúcar. Eu resumi muito rapidamente, mas o ponto de virada que desencadeou todo o meu crescimento foi eu me tornar relevante para a organização através de conhecimento. Ninguém veio me ensinar como fazia, eu que fui atrás e acabei desenvolvendo isso. Aí surgiu uma oportunidade que a Havaianas estava começando a querer fazer loja. Eles eram indústria, produziam e vendiam para milhares de varejos as sandálias Havaianas, e eles precisavam de uma pessoa de marketing que entendesse como loja funciona, como o pedido de produto para fábrica e entrega nas lojas funciona, e como se faz uma comunicação de marketing para varejo. E felizmente eu fui o cara que foi chamado para essa posição, gerente de marketing de varejo na Havaianas, uma marca amada por todos os brasileiros, onde a gente classifica como uma brand lover, que é uma marca que todos amam, assim como o Apple é classificada como uma brand lover. Outras tantas marcas carregam um público apaixonado. A Havaianas tem esse poder, ainda tem esse poder. E na Havaianas eu não cuidava da franquia, da comercialização de franquia. O que eu cuidava na Havaianas era como é que a loja se comunica, como é que a loja, qual é a cara da loja, qual é a arquitetura da loja, qual é o calendário promocional que essa loja tem que ter, Dia dos Namorados, Dia das Mães, o calendário básico, e como relacionar isso com os franqueados para que eles comprassem mais produtos e os clientes tivessem vontade de levar cada vez mais sandálias. Eu inaugurei da loja 1 à loja 100, inaugurei 100 lojas, hoje eles passam de 300, 400, nem sei quantas lojas eles estão, e foi um mundo completamente novo, onde eu me espelhei muito na trajetória do que o Boticário fez, e aí os cases de outras indústrias são muito importantes. Tive a oportunidade pela Havaianas de viajar para os Estados Unidos e visitar varejos só de calçados, só de sandálias, só de chinelos, enfim, para poder trazer um know-how e montar coisas legais aqui no Brasil. A gente montou uma loja conceito na rua Oscar Freire, que essa loja, inclusive, ela nunca foi, e o objetivo dela nunca foi propriamente dito venda, mas sim conceito, porque a marca é muito rica em conceito.
E você imagina que o grande pico de vendas de uma Havaianas são nos 2 meses que antecedem o verão e 2 meses do verão. Você acaba precisando ter uma loja que funcione 12 meses, onde o pico de vendas são em 4 meses. Toda essa inteligência de como fazer ela sobreviver os demais meses, eu coloquei o meu trabalho nisso, principalmente fazendo coleções exclusivas, fazendo coisas para as datas comemorativas, e isso também é uma coisa que ninguém te ensina, você tem que pesquisar. O Brasil vivia com moda só 2 vezes ao mês, 2 vezes ao ano, e nos Estados Unidos ou mesmo na Europa já existem várias pequenas coleções de moda que entram durante o ano. Existem várias marcas que trabalham com 4 coleções ao ano, algumas que trabalham com 6 coleções ao ano e outras que vão entrando, pequenas entradas, porque o público que compra pela novidade, pela emoção, não só pela funcionalidade do produto. O produto sim funciona para você andar na praia, para você andar em casa ou por aí, mas como é que você faz o público ter uma emoção e comprar as coleções? Pelas novidades. Eu brinco que o público é muito novidadeiro e cabe aos marketings e ao pessoal de vendas trazer essas novidades para ampliar o seu poder de atratividade e o seu sortimento.